Tendo desferido quase 1000 ataques, Lucian já estava familiarizado com as capacidades defensivas do zumbi de nível Grande Mestre. Após mais algumas investidas, ele inesperadamente descobriu um leve enfraquecimento no campo de força invisível que envolvia o corpo do zumbi. Lucian podia sentir sua energia se esgotando rapidamente e um desejo de recuar começou a surgir dentro dele. No entanto, havia também um sentimento de teimosia. Ele não queria desistir. Os zumbis de nível 6 já não representavam muito valor para ele em termos de aprimoramento de suas habilidades de combate. Tendo alcançado nível 3 em suas habilidades psíquicas, caçar zumbis abaixo do nível 6 era tão fácil quanto cortar grama. Um único golpe poderia eliminar uma dúzia. Mas então, uma realização repentina iluminou sua mente. Força psíquica. Sim, um ataque psíquico. Ele ainda não havia tentado usar suas habilidades mentais diretamente para atacar. Lucian nunca havia estudado verdadeiramente as técnicas de combate de um praticante psíquico, sempre tratando sua força mental como uma ferramenta secundária de apoio em comparação com seu poder físico. No entanto, seu potencial como praticante psíquico era muito maior. Ao ter essa percepção, Lucian sentiu uma clareza repentina. Seus olhos brilharam, e quanto mais pensava nisso, mais viável essa abordagem parecia. Determinado, Lucian concentrou sua força espiritual em uma energia coesa e a lançou ferozmente contra o zumbi de nível Grande Mestre à sua frente. Assim como um ataque físico, no momento em que sua força psíquica entrou em contato com o zumbi, ela encontrou uma barreira invisível. No entanto, simultaneamente, uma parte dessa barreira foi consumida. Surpreso e, ao mesmo tempo, exultante, Lucian compreendeu rapidamente a situação. O campo de força dos Grandes Mestres era uma manifestação externa de sua força de vontade, que, essencialmente, era sua força psíquica em ação no nível de Grande Mestre. Sem perder tempo, Lucian passou a manipular sua força psíquica com agilidade, atacando repetidamente o campo de força do zumbi. A barreira começou a enfraquecer visivelmente, consumindo energia a uma velocidade perceptível devido aos ataques constantes de Lucian. A cada uso de sua força psíquica, Lucian se tornava mais habilidoso com essa técnica direta e agressiva. Além disso, ele sentia que seus ataques mentais se tornavam mais poderosos a cada tentativa. Neste momento, o zumbi de nível Grande Mestre parecia significativamente mais fraco em comparação ao seu estado inicial. De acordo com a percepção de Lucian, a técnica divina de Plutão rugia dentro dele, amplificando sua energia sanguínea. 2 corações pulsavam em seu corpo, enquanto sua energia vital rugia em sincronia com a técnica estelar 10 vezes amplificada. Alternando para a técnica de respiração flamejante e a técnica do punho perfeito, uma luz radiante brotou dos olhos de Lucian. Ele ergueu o punho direito com grande força e o desferiu contra a cabeça do zumbi com toda sua determinação. Finalmente, o golpe penetrou a barreira invisível. O corpo não tão resistente do Grande Mestre balançou e cambaleou para trás sob o impacto do soco de Lucian. Um leve sentimento de culpa surgiu em seu coração. Durante todo o confronto, o zumbi de nível Grande Mestre não havia atacado uma única vez. Foi sempre Lucian quem iniciou os ataques. O espírito vive. Eu herdarei sua vontade, recitou Lucian em silêncio, dentro de sua mente, diante do zumbi caído. Aparentemente aliviado, deu-lhe um sorriso. Então seu corpo se deteriorou rapidamente, e uma espessa linha de fumaça negra emergiu dele como uma piton negra. Ela colidiu violentamente com o corpo de Lucian. Memórias invadiram a mente de Lucian. Shang Ning, parabéns por alcançar o nível 7. A partir de hoje, você poderá ser reconhecido como um grande mestre. A situação está piorando. Apesar dos esforços incansáveis dos anciões do Reino Estelar, cada vez mais bases estão caindo. A base número 100, localizada no centro das associações marciais, é o lugar mais seguro do mundo. Eu providenciei uma aeronave. Você partirá esta tarde. Pai, você não vem com a gente, disse uma jovem garota. Ele sorriu gentilmente e respondeu: como grande mestre, devo permanecer na linha de frente e lutar até a última gota de sangue pela raça humana. Apesar de ser um grande mestre de nível 7, testemunhar um monstro de nível 9 encheu de medo e pavor. De repente, um homem derrotou a besta de nível 9 com um único soco. Esse homem era Wang He. Shang Ning compreendeu uma técnica marcial completamente nova a partir do ataque de Wang He. Justo quando pensou que poderia aspirar a atingir o nível de Grande Mestre 8 ainda em vida, sentiu uma dor aguda no peito. Seu coração havia sido arrancado. Ele sentiu frio, sentiu dor. Seria essa a sensação da morte se aproximando? Disse que a Associação Marcial iniciou o plano Semente de Fogo, reunindo a força coletiva de toda a raça humana para criar um ser poderoso de nível 12, algo sem precedentes. Esperançosamente, terão sucesso. Infelizmente, ele não poderá mais testemunhar isso. A quantidade de memórias absorvidas por Lucian ultrapassava qualquer instância anterior. Incontáveis cenas fragmentadas passavam rapidamente por sua mente. A vida deste grande mestre. Que existência lendária e esplêndida. Um vasto conhecimento de experiências marciais e habilidades de combate inundou a mente de Lucian, que rapidamente o assimilou. Lucian teve sorte, pois o grande mestre chamado Shang Ning era especializado em técnicas de punho durante sua vida. Suas habilidades e experiências de combate fundiram-se gradualmente com o corpo de Lucian, tornando-se parte de seu ser. O aprendizado de uma vida inteira do grande mestre Shang Ning. Essa assimilação rápida impulsionou seu
seu avanço. O domínio das técnicas de combate, aprimorado por incontáveis batalhas de vida ou morte contra monstros, agora era herdado perfeitamente por Lucian. Wang He. Lucian capturou esse nome entre as memórias de Shang Ning. Parecia ter grande importância para ele. Nas memórias finais da vida de Shang Ning como grande mestre, além de sua esposa e filhos, esse era o nome mais mencionado. E coincidentemente, Lucian conhecia esse nome. O criador da técnica de refinamento corporal estelar se chamava Wang He. Shang Ning parece ter sido inspirado ao testemunhar o poder marcial de Wang He e criou uma arte marcial extremamente poderosa. Mas por que Lucian não conseguia encontrá-la? Lucian estava confuso, procurando continuamente nas memórias de Shang Ning. Foi então que ele notou um ponto dourado aparecendo entre os fragmentos de memória. Em um instante, uma cena que Lucian nunca havia visto antes se desenrolou em sua mente. Era uma vastidão desolada. Uma névoa negra espessa permeava os arredores. Incontáveis feras e monstros indistinguíveis surgiam da terra e do céu, rasgando a neblina negra. Um profundo sentimento de desespero envolveu o coração de Lucian. Nesse momento, uma figura apareceu repentinamente em seu campo de visão. Essa figura se movia a uma velocidade incrível, irradiando uma luz dourada brilhante como o sol nascente. 10 sóis apareceram simultaneamente no céu sombrio, sóis incrivelmente ofuscantes e dourados. A radiação dourada sem limites iluminava tudo, fazendo lágrimas escorrerem dos olhos de Lucian. Ele lutava para abrir os olhos, mas só conseguia ver uma imensidão de luz dourada. Não se sabia quanto tempo havia se passado, até que a luz dourada gradualmente desapareceu e a visão de Lucian retornou. Ele viu que as incontáveis feras que antes cobriam o céu, assim como a névoa negra que permeava tudo, haviam desaparecido. Todo o mundo parecia vazio e desolado. Quando os 10 sóis apareceram simultaneamente no céu, os rios secaram, a terra se rachou e luz e calor infinitos queimaram tudo. O grande mestre Sher Shang Ning esgotou todo o seu talento de uma vida, estudando arduamente com todo o coração e alma, com a intenção de alcançar o auge do nível 8 de grande mestre. A técnica suprema que ele buscava realizar chamava-se os 10 sóis no céu. De volta à sua terra natal, Lucian sentiu que houve uma mudança qualitativa em seu poder psíquico. Se o poder psíquico de Ling era como o ar e o de Fubuki como a água, então o de Lucian era como uma bola de aço sólido. Tanto em massa quanto em dureza, era muito mais forte. Enquanto experimentava seu novo poder psíquico, ele acidentalmente ergueu um prédio alto próximo. Suor frio escorreu por seu rosto, enquanto as pessoas dentro do prédio entravam em pânico e fugiam. Como isso flutuou? Pensou. Lucian, constrangido, colocou o prédio de volta no lugar. Sentia que havia ultrapassado um certo limite e já não era mais um artista marcial comum. Tinha confiança de que, com a força opressiva de seu poder psíquico, poderia matar um artista marcial de nível 3 ou até 4 apenas com o olhar. Além disso, uma leve aura de campo de força começou a se formar ao seu redor. Claro, era fraca e tênue. Se o campo de força do zumbi grande mestre anterior era como um ovo de avestruz, o dele era como um ovo de galinha comum. Embora atualmente fosse apenas uma semente, eventualmente se tornaria uma árvore gigantesca. Lu se sentou em seu assento no restaurante, aguardando ansiosamente sua reunião com o responsável da farmácia. Desde que saiu do campo de treinamento, ele ficou sem seu suprimento diário de carne de besta exótica e estava em extrema necessidade de suplementos para auxiliar em seu cultivo. Pouco tempo depois, uma mulher ofegante correu até ele. Estava ansiosa havia muito tempo, esperando por esse dia. Pensava que todas as esperanças haviam se esgotado, mas surgiu uma nova possibilidade quando a outra parte surpreendentemente propôs uma colaboração. Ao ver apenas um estudante jovem na sala, ela suspirou de alívio. Se era apenas Lucian, um estudante do ensino médio, seria mais fácil de lidar. Ela estava confiante de que poderiam chegar a uma colaboração vantajosa para ela. Ao ver a chegada de Suzu, a expressão de Lucian permaneceu inalterada. Ele fez um gesto para que ela se sentasse e pegou o cardápio para fazer seu pedido. Enquanto ela ainda pensava em como iniciar a conversa, ouviu o jovem à sua frente perguntar à garçonete que os acompanhava: "Qual é o melhor bife que vocês têm?" Depois que a garçonete terminou sua explicação, Lucian pediu 40 porções, todas ao ponto. Suzu engasgou por um momento e lançou um olhar deliberado para ele. Era um porco? Queria comer 40 porções de bife de uma vez só. Cada porção custava 1.280, então 40 porções dariam 51.200. Suzu rapidamente fez as contas em sua mente e sentiu uma pontada de dor. No entanto, tranquilizou-se pensando que, considerando que ele comeria tanto, provavelmente não se sentiria confortável em deixá-la pagar a conta. Lucian segurou o cardápio e perguntou se Suzu queria acompanhá-lo, mas ela balançou a cabeça. Nem tinham começado a discutir os assuntos e ela já estava sem apetite. Vendo que Lucian não tomava mais iniciativa, Suzu reuniu os pensamentos e se preparou para falar. Mas antes que pudesse dizer algo, Lucian começou a falar sobre suas informações, incluindo sua ancestralidade. Nas décadas em que as artes marciais estavam apenas surgindo, seu ancestral tornou-se um farmacêutico de 5º nível com impressionante talento marcial e habilidades farmacêuticas excepcionais, fundando a Farmácia Benevolente. A Farmácia Benevolente teve certo sucesso em seus primeiros anos, com filiais espalhadas por mais de 20 cidades na província de Dongni. Infelizmente, devido à má administração, entrou rapidamente em declínio durante a geração seguinte. Do rosto de seu pai, a
expressão de Suzu escureceu e ela ironicamente interveio. Senhor Lucian, o senhor começa recitando uma longa informação que qualquer um pode facilmente encontrar na internet. O que exatamente está tentando dizer? Ela pensou que Lucian queria apenas exibir sua memória extraordinária. Logo, os 40 bifes pedidos por Lucian chegaram, enchendo toda a mesa. Ele comia enquanto divulgava mais detalhes sobre Suzu. Mencionou que sua mãe não voltava para a província de Dongning há 20 anos por motivos familiares e que nunca havia visitado a filha. Sobre o rápido declínio da farmácia benevolente, além dos conceitos antiquados e da má administração, o motivo mais significativo teria sido a supressão oculta por parte da família Shen, da qual sua mãe fazia parte. Suzu ficou profundamente chocada, a ponto de derrubar acidentalmente o copo de água com limão sobre a mesa. Ela encarou intensamente os olhos de Lucian com raiva e exigiu provas de suas alegações. Mas Lucian apenas disse para ela perguntar ao pai quando voltasse para casa. Então ela saberia. Lucian permaneceu em silêncio, concentrado em comer o bife à sua frente. Para ele, o sabor pouco importava. O que valia era a qualidade da carne. Boa carne significava alto valor nutricional, e isso lhe daria mais energia para o cultivo de artes marciais. Enquanto isso, Suzu estava mergulhada em choque e confusão. Havia muitas coisas sobre sua mãe que ela mesma desconhecia, mas era verdade que sua mãe partirá quando ela tinha 2 anos de idade. Quando mais jovem, Suzu frequentemente reclamava em seu coração que sua mãe era cruel demais, mesmo após o divórcio, porque nunca a havia visitado. Enquanto vivia com o pai, também era verdade que a farmácia da família começou a entrar em declínio após a partida da mãe. Essas dúvidas enterradas no fundo da memória quase tinham sido esquecidas, mas agora, com as palavras de Lucian, começaram a se conectar, despertando uma contemplação aterradora. Lucian terminou o último pedaço de bife e olhou para a garota à sua frente. Ao observar a expressão de Suzu, ele soube que ela já havia acreditado na maior parte do que ouvirá. Todas essas informações foram obtidas por Lucian na biblioteca de recursos de seu Reino dos Sonhos. Era preciso admitir, a biblioteca de recursos do Reino dos Sonhos era realmente poderosa. Nos grossos volumes de história, uma pessoa ou uma família podia ser resumida em uma única frase, ou até mesmo em um simples sinal de pontuação. Suzu respirou fundo, lutando para acalmar os pensamentos turbulentos. Ela agora queria discutir a colaboração. Lucian foi direto ao ponto e propôs seus termos. Ele forneceria as fórmulas e a orientação técnica, enquanto a farmácia cuidaria da produção e das vendas. No fim, Lucian ficaria com 90% dos lucros. Suzu quase saltou da cadeira. Por que não pede tudo, Sr. Lucian? Lucian sorriu e respondeu. Pensei nisso, mas fiquei com medo de você não aceitar. O peito de Suzu subia e descia em fúria. Após algumas respirações profundas, ela ofereceu um máximo de 70%. Lucian sorriu levemente e disse que precisava de mais 20% porque a ajudaria a lidar com certos problemas. Intrigada, Suzu perguntou que problemas seriam esses. Lucian se levantou, olhou para ela e perguntou se ela não pensava em se vingar, depois de ter sido manipulada pela família Shen por tantos anos. Lucian cerrou os punhos e a encarou, questionando se ela não queria revidar e recuperar tudo que era seu por direito. Suzu ficou atonita, sem entender o que ele pretendia fazer. No entanto, a voz e as ações de Lucian pareciam ter um tipo especial de magnetismo, fazendo com que seu olhar involuntariamente o seguisse. No momento seguinte, Suzu viu. A água com limão derramada sobre a mesa começou a levitar, gota por gota. Os olhos de Suzu se arregalaram em espanto, instintivamente querendo gritar de surpresa. Ela não era uma ignorante. Rapidamente percebeu que Lucian era um mestre psíquico, e mesmo sem praticar artes marciais, ela entendia o peso de tal qualificação. Antes de sair, Lucian mencionou que, ao exigir uma parcela maior dos lucros, ela também receberia o apoio dele, e o poder por trás dele. Havia negócio mais lucrativo que esse no mundo? A expressão de Suzu mudou rapidamente. Se tudo o que Lucian disse fosse verdade, mais cedo ou mais tarde ela teria que enfrentar os membros da família Shen. Mesmo que ela não tivesse rancor ou desejo de vingança pelos últimos 20 anos, a outra parte talvez não estivesse disposta a deixá-la ir tão facilmente. Após um momento de reflexão, Suzu finalmente tomou uma decisão. Ela concordou em ceder os 90% a Lucian. Lucian sorriu, tirou um pendrive do bolso e entregou a ela. Em seguida, deixou o local, enquanto Suzu permanecia parada, encarando sua silhueta se afastar, atordoada. Apesar de toda sua preparação cuidadosa, ela acabou cedendo 90% dos lucros. Era completamente diferente do que havia planejado. Com licença, senhorita. A voz de alguém interrompeu os pensamentos de Suzu. Ela olhou para cima e viu uma garçonete do restaurante parada à sua frente. Posso fechar a conta? Perguntou a atendente. Suzu ficou surpresa, mas rapidamente entendeu que Lucian queria que ela pagasse. Apesar de se sentir um pouco irritada, Suzu assentiu e perguntou quanto era. A garçonete olhou a conta e respondeu. O total é 115.200, mas podemos arredondar para 115 mil. Ela explicou pacientemente. Os bifes custavam 1.280 cada, mas o cavalheiro pediu um total de 90 porções. 90? Suzu arregalou os olhos. De onde vieram as outras 50? Ele só comeu 40 e disse que estava satisfeito. Ele também pediu 50 para levar, respondeu a garçonete, para que sua família experimentasse. A boca de Suzu se escancarou. Ela ficou ali,
imóvel, incapaz de reagir. Sua respiração ficou ofegante, o peito subindo e descendo com intensidade, enquanto parecia que chamas animadas ardiam atrás dela quando puxou seu cartão.